Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma aula aí. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Vamos lá. Por favor, desliguem os áudios aí. Acho que as câmeras também. Ok? Vamos lá. Então, hoje a aula sobre legislação federal, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Vamos lá. Iniciando aí. Opa. Então, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Vamos lá. Mesmo esquema que nós estudamos a LDB, nós vamos estudar os artigos aí do ECA, tá? O artigo 1º. Ah, professora, cai muita coisa do ECA? Eles colocam normalmente nas provas da VUNESP algumas questões. Então, assim, eu passo para vocês, conforme eu for explicando, eu vou passando mais ou menos para vocês, como normalmente eles perguntam, o que cai, tá? Depois a gente faz simulado. Então, esta lei do ECA, ela veio para quê? Para proteger integralmente a criança e adolescente. Então, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Por isso que fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E nós temos a lei, que é a LDB, que é focada na educação, e o ECA é focado na criança e do adolescente em todas as áreas. Então, o que pode e o que não pode dentro do ambiente escolar, se referindo aos direitos e deveres aí, né, da criança e do adolescente, ok? Agora, gente, logo no início, no artigo 1, já fala a palavra-chave, proteção integral. Então, todos nós, pais, mães, governo, sociedade, temos, né, que dar uma proteção integral a toda criança e adolescente. Então, essa proteção integral é palavra-chave de concurso, tá? Eles têm todo tipo, em todas as áreas, essa proteção integral, né? Pelo menos na lei, né, gente? Na lei, eles têm tudo isso. Vamos lá, no artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade completa e adolescente aquele entre 12 e 18. Então, o que acontece, gente? Até 12 anos, ou seja, até completar 12 anos, né? Esse até faz toda a diferença numa questão de concurso público. Então, até completar 18 é considerado uma criança. De 0 até completar 12 anos é criança. Ou eles podem colocar esse até, como eles podem colocar, até 12 anos incompletos. O que significa o incompletos? 11 anos, 11 meses, 29 dias. Significa que a criança, né, ainda não completou 12, tá? A partir do momento que ela completa 12 anos, fez aniversário, ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente, tá? Então, é considerado criança até 12 e adolescente a partir dos 12 anos, até os 18. Até completar 18. Então, seria 17 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Agora, normalmente na lei, tudo vai depender da questão, tá? Normalmente, eles não colocam aqui no ECA até, vamos supor, 18 incompleto. Pode ver que eles colocam até 18 anos. Mas esses 18 anos, o que significa? Até completar também 18 anos, tá? Até completar 18 anos. Completou, já não é mais adolescente, já é adulto, tá? Adulto nos direitos e nos deveres, tudo bem? Então, esse artigo 2º, gente, é uma das questões que caem na prova, tá? Não é uma questão difícil, porque é a idade. Então, vocês só vão lembrar 12 e 18, tá? Criança até 12 e adolescente até 18, ok? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21. Então, assim,
A partir dos 18 anos já é considerado adulto. E daí, no parágrafo único, é colocado assim, 18 a 21, que é aqueles casos que, por exemplo, questão de pensão alimentícia, questão quando a pessoa, vamos supor, o conselho tutelar faz a apreensão da criança ou do adolescente, no caso do adolescente, faz a apreensão. Porque a gente não pode falar, quando se trata de criança e adolescente, nós não podemos falar foram presos, tá? Presos é para maiores de 18 anos. Então, quando eles cometem algum delito, alguma coisa, eles são apreendidos, nós falamos, que vai para a Fundação Casa, tá? Tudo bem que nem vou dar minha opinião, a gente sabe que a maioria, né, sai de lá pior, e é um lugar onde deveria melhorar e muitos saem pior, enfim, né, não vamos entrar nesses detalhes porque não cai na prova, tá? É só um comentário à parte. Então, o que acontece? O adolescente cometeu um delito, ele não vai ser preso, ele vai ser apreendido pela Fundação Casa aí, tá bom? E daí, vamos supor que ele foi apreendido com 17 anos e o juiz decretou 3 anos que ele fique na Fundação Casa, certo? Então, ele entrou, com 17, ok? Aí, 18, 19, 20, que ele cumpra 3 anos de apreensão na Fundação Casa. Aí, ele completou a maioridade estando apreendido na Fundação Casa. Independente disso, ele foi apreendido quando ele era menor. Então, ele não vai poder ir para uma prisão se ele tiver completado nesse meio tempo 18 anos. Ele não vai para a prisão, tá? Ele vai passar dos 18 anos apreendido numa Fundação Casa, ok? Mas a pergunta que mais cai no artigo 2º é realmente referente à idade, tá? Criança até 12 anos e adolescente dos 12 até os 18. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Pessoal, desligando aí os áudios, por favor. Tem gente com o áudio ligado ainda. Obrigada. Então, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ou seja, não importa se é criança, não importa se é adolescente, toda pessoa tem direitos, né? E eles também têm os direitos garantidos por lei. Não só direitos, mas também deveres, né? Olha só, sem prejuízo da proteção integral. De novo a palavra-chave, proteção integral. Então, não importa se é na educação, se é na saúde, se é no lazer, eles têm essa proteção integral, eles têm direito a essa proteção integral, tá bom? Assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Então, olha, é direito deles ter o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, ou seja, em todos os segmentos. Eles têm o direito a todos os tipos de desenvolvimento, ok? Em condições de liberdade e de dignidade, né? Essa liberdade nós vamos ver daqui a pouco, que é todos os tipos de liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, todos os tipos de liberdade nós vamos ver daqui a pouco. E a dignidade que está ligada ao respeito, ok? Então, eles têm todos esses direitos aí garantidos por lei, ok? Professora, cai alguma coisa do artigo 3º? Normalmente, gente, o artigo 3º nas provas da VUNESP, eles colocam como enunciado da questão. Né? Não como resposta, mas normalmente é um enunciado de uma questão, tá bom? Artigo 4º, vamos lá? Olha como sai no artigo 4º. Dever da família, é dever da família. Vejam que
Na LDB, gente, eles colocam o Estado, o poder público, o governo em primeiro lugar, certo? No ECA, eles colocam sempre a família. Independente da ordem, tá, gente? É dever dos dois. Mas podem perceber essa diferença do ECA para LDB. Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Poder público, Estado, governo, né? Então, todos eles têm esse dever com a criança e adolescente. A família, o governo, a comunidade, a sociedade, com absoluta, outra palavra-chave, com absoluta prioridade. Então, a criança e adolescente também tem absoluta prioridade, tá? Muita gente não sabe disso. Enfim, claro que apesar de eles terem absoluta prioridade, criança e adolescente, nós normalmente vemos a prioridade mais com as crianças pequenas. Mas a lei foi feita para até 18 anos, o ECA, né? Mas enfim. A efetivação dos direitos referentes. Vejam tantos direitos que a criança e adolescente tem. Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, daqui a pouco a gente vai falar sobre profissão aí, sobre trabalho, né, deles, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Ou seja, a família, a comunidade, a sociedade e o governo têm o dever de assegurar todos esses direitos aí, certo? Porque é um conjunto, família, comunidade, sociedade e poder público, é um conjunto que vai se unir para assegurar esses tipos aí, todos esses direitos que eles têm, ok? Professora, cai na prova normalmente o artigo 4º? Sim, normalmente cai, ou como enunciado da questão ou como resposta, tá bom? No artigo 5º, vejam lá, essa cai muito em prova de concurso. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Teve uma das últimas provas do concurso da VUNESP que eles colocaram exatamente o artigo 5º inteirinho e aí vocês tinham que achar na alternativa o complete, tá? Então eles colocaram assim, ó: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação, tava assim, ó, por ação ou, tá bom? Aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Vocês tinham que encontrar o complete, que é omissão, tá? Por ação ou omissão. Ação, vamos colocar isso dentro de uma escola, de uma sala de aula, na educação. Vamos pegar o exemplo dos professores aí, tá? Porque o concurso é voltado para professor. Então, olha, por ação, vamos supor, você fez o aluno, você discriminou o aluno, você negligenciou com aquele aluno. Ação, por exemplo, você bateu no aluno, você ofendeu um aluno, enfim, tá, gente? Infelizmente, assim, infelizmente e felizmente, né? Eles têm o ECA para protegê-los, né? Deveria ter um ECA para os professores também, né? Mudaria um pouquinho o nome, mas enfim. Por ação. Então, vamos supor, você agrediu verbalmente, discriminou, fez alguma coisa com o aluno. Então, você vai responder por ação, tá? Agora, vamos supor, você viu um aluno batendo no outro, machucando o outro. Você viu um aluno cometendo bullying com o outro. Você viu alguma coisa, discriminando o outro, né? E você ficou omisso. Ou seja, você não tomou uma atitude. Você viu e não fez nada e era sua obrigação fazer. Então, você pode, professor, responder por ação ou por omissão, tá? Então, professor não responde processo só por ação que ele fez alguma coisa errada,
mas também por omissão. Eu estou dando um exemplo de professores, mas é em qualquer situação, tá, gente? Professor, hospital, onde a criança ou adolescente estiver, tudo bem? Vamos lá. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres. Vejam bem, direitos e deveres. Por que eu friso muito isso? Porque a maioria das crianças hoje, elas estão muito espertas. E muitos deles sabem que existe essa lei que os protege. Eles podem não ter lido, né? Mas eles sabem, professor, mas tem o ECA, né? O ECA defende os nossos direitos. Mas é bom trabalhar o ECA com eles. É a dica que eu dou para os professores. Trabalhe lá de forma na parte diversificada do currículo, o ECA com eles. Eles têm que saber que eles têm os direitos, mas também eles têm os deveres. Se aprontarem alguma coisa, eles vão responder por aquilo, tá? Vamos lá. Os direitos e deveres individuais e coletivos. E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Esse artigo 6º também já caiu na prova do concurso. Inclusive, também era para completar. Então, tem todo esse enunciado do artigo 6º e tá assim, ó. E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas. Aí tinha que achar a alternativa correta. Pessoas o quê? Em desenvolvimento. Então, é considerado, toda criança, todo adolescente, são considerados pessoas em desenvolvimento. Palavra-chave. Desenvolvimento. Ok? Vão pegando as dicas aí que depois vem os simulados. Ok? Vamos lá. Agora tem... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Professora Fernanda, desculpa interromper, mas você não está pondo as telas pra gente ou é assim mesmo? Não está saindo as telas? Está gravando? Não está passando as telas pra gente. Está sim, você precisa apertar no sininho, porque eu vejo o artigo. Está sim. Tem um sininho na tela que você aperta, aí a imagem da professora vai pro lado e aparece o PowerPoint. Dá uma olhadinha. Está aparecendo. Agora tá aparecendo, gente. Pra mim não tava antes, eu tava tentando informar também pra entender, mas agora que eu vi o... É um clipezinho, né? Tipo um... Isso, parece um sininho. Um sino mesmo. Que fica na Tá, tela. consegui. Isso. Consegui. Conseguiu? Ai, que Obrigada. bom. Nada. Obrigada, meninas. Muito obrigada aí, meninas. Vamos lá? Continuando, então. Um detalhe, gente. Tem alguns artigos que a gente pula porque não cai na prova de concurso, tá? Então, assim, às vezes eles colocam o ECA, LDB, mas não são todos os artigos, são os artigos mais voltados à nossa área aí, no caso, tá? Vamos lá. Depois vocês vão para o capítulo 2º, né? Que vai falar sobre direito à liberdade, respeito e dignidade. Esse cai, professora? Cai. Principalmente o 16, tá? Vamos lá. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de, novamente palavra-chave, desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Eles têm tanto direitos civis, eles têm direitos humanos, eles têm direitos sociais. Ou seja, como todo cidadão, a criança e o adolescente tem todos os direitos, tanto civis, humanos e sociais, ok? Agora, o que mais cai aí é o artigo 16, que vai falar sobre a liberdade deles. O direito à liberdade. O que consiste essa liberdade conforme o ECA, gente? Veja, tudo isso daí, tá? Aí cai. Mas como cai, professora? A VUNESP escolhe 3 ou 4 e pergunta se eles se referem ao direito de liberdade, tá? Ou a que tipo de direito ela pode perguntar. Ela pode trocar e perguntar que tipo de direito, né?
Aí a gente vai ver no simulado. Vamos lá. Que tipo de liberdade? Primeiro, liberdade de ir, vir, estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Ou seja, toda criança e adolescente tem direito de ir, de vir, estar em locais públicos, comunitários, eles têm esse direito. A não ser que tenha alguma ressalva de restrição legal. Por exemplo, todos os cinemas, todos os filmes eles podem assistir? Não, né? Eles podem estar vamos supor, de menor, pode estar desacompanhado de uma pessoa responsável de maior? Não, né? Por isso que eles colocam restrições legais, tá? Eles têm todos esses direitos, mas tem algumas restrições dependendo da idade, tá bom? Vamos lá, voltando. Então, o direito da liberdade de ir e vir, estar onde estiver. 2. Eles têm direito à liberdade de opinião e expressão, tá? Os alunos, eles podem opinar, eles podem se expressar, tá? Já foi o tempo que eles não poderiam nem abrir a boca, ok? Então, eles têm esse direito. Claro, tudo tem um limite, né? Mas eles têm esse direito. 3. Eles têm direito à crença e ao culto religioso, gente. Nós sabemos que, assim, normalmente a criança, o adolescente, normalmente eles vão seguir o que os pais seguem, né? Ah, eu vou em tal lugar, meu filho vai junto, aquela coisa toda. Porém, quando isso volta para a escola, né, tem que tomar muito cuidado, porque a lei respalda a criança e o adolescente. Por exemplo, eles são obrigados a dançar quadrilha, festa junina? Não, não são. Tudo bem, né, eles querem participar da atividade, os amiguinhos vão estar junto, mas se a criança se recusar, não podemos obrigar a criança de participar, ou adolescente. O que acontece aí no caso, gente? Vamos supor que a apresentação de uma dança seria a nota que vocês dariam para o grupo, para o aluno e tal. E ele não pode participar, né? Principalmente tem uma religião que não pode frequentar as aulas de sexta e sábado, né? Sexta-noite, uma coisa assim, tá? Enfim, tem que ter esse respeito, tá bom? Aí, o que acontece? Qual a obrigação da professora no caso? Dar uma outra atividade, dar um outro trabalho, valendo a mesma nota que daria para uma apresentação que o aluno não pode dançar, não pode participar, certo? Devido ao seu direito à liberdade da crença e do culto religioso, tudo bem? Vamos lá. Eles têm direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, tá? Eles têm esse direito, ok? Eles têm direito de participar da vida familiar, da vida comunitária. Então, tanto dentro da família quanto na comunidade, na sociedade em que ele vive, sem nenhum tipo de discriminação, ok? Eles têm direito de participar da vida política. Isso daí cai muito em pegadinha do concurso. Não é nem uma pegadinha. É que muita gente confunde achando que é uma pegadinha. Quando fala vida política e associar vida política com uma criança e adolescente. Daí o pessoal acha que não é a alternativa correta, não pode ser. Mas quando fala direito à liberdade de participar da vida política, não é o direito do voto, tá? Porque a criança não vota. E o adolescente, ele vota se ele quiser a partir dos 16. Se ele quiser. Ele só vai ser cobrado a partir dos 18 anos. Daí ele se torna maior, aí ele vai ser cobrado. 16 é opcional, tá? Mas quando na lei, no artigo 16, fala de participar da vida política, isso quer dizer o quê? Eles têm direito à liberdade de falar. Ah, se eu fosse prefeito faria isso, se eu fosse não sei o que faria aquilo, se fosse presidente, ai, minha mãe... Então, eles têm direito de participar, eles não têm direito do voto, né? Mas participar da vida política eles têm, né? Eles têm voz, ok? Enfim, né? Acho que deu para entender. E no 7, cai muito também em concurso público. Quando se refere ao direito à liberdade, vai entrar esse 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Em que lugar, professor? Em qualquer lugar. Eles podem buscar refúgio, auxílio e orientação
com algum familiar, com tios, com primos, com avós, eles com vizinhos, eles podem buscar refúgio, auxílio e orientação numa escola, mas principalmente eles podem buscar esse refúgio, auxílio e orientação no conselho tutelar, porque é o conselho tutelar que vai zelar por tudo que nós estamos falando aqui no ECA, é o conselho tutelar que vai para cima zelando pelos direitos da criança e do adolescente, tá bom? Enfim, então esse artigo 16 cai quando se refere ao direito à liberdade, ok? Vamos lá, continuando. O artigo 17, o direito ao respeito. Vocês vão vincular, gente, porque é muita lei para poder aprender. Então, vocês vão vincular o respeito com integridade física, tá? Então, quando fala assim, para não confundir um artigo com outro. O artigo 16 é o direito à liberdade. Liberdade. Aí vocês vão lembrar, liberdade de falar, né, se expressar, de ir e vir e tal. O 17 é o respeito à integridade física da pessoa, psíquica, moral. Então, ó, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Abrangendo, aí entra a escola, presta bem atenção. Cai no concurso? Cai. Abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, vejam, preservação da imagem. Vou dar um exemplo e depois eu jogo na escola. Não, vou falar primeiro da escola, melhor. Vamos supor, vocês sabem que todo começo de ano, logo na primeira reunião que tem na escola, os pais assinam a autorização da imagem da criança e do adolescente. Porque na lei, no ECA, não pode ser tirada uma foto da criança e do adolescente sem autorização dos pais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles fazem um monte de coisa escondido de nós, né? Tiram foto, gravam sem autorização. Quando isso acontece, o próprio professor pode processar o aluno por isso, mas que não procura, né? Mas tem esse direito. E ao contrário, se você faz a mesma coisa com uma imagem, uma foto de um aluno sem autorização dos pais, isso dá BO, ok? Bom, continuando. Nesse mesmo artigo 17, caiu também algumas questões do concurso que era para completar. Então, todo esse enunciado do artigo 17 e parava assim, e objetos, ou só dos espaços e objetos pessoais. Então, era um complete nas alternativas, tinha que achar objetos pessoais aí, ok? Mas não se preocupem assim, gente. Normalmente, eles colocam o enunciado, é exatamente o que está na lei, né? É copia e cola da lei na prova, ok? O artigo 18 também cai. É dever de todos. Todos. Quando fala todos, é governo, né? O poder público, é a família, é a sociedade, a comunidade, todos. É dever de todos. Fazer o quê? Velar. Tá parecendo aquele seu mestre mandou, né, gente? Lembrei agora, falou de criança, lembrei. Ai, que saudade da minha infância. Lembrei agora de falar assim, é dever de todos. Então, seu mestre mandou fazer o quê? Velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vejam que responsabilidade de todos aí velar por tudo isso, né, gente? Família, escola, o governo tem que zelar, né? Velar, né? Velar, no caso, cuidar, tá, gente? Cuidar, guardar, cuidar. Qualquer tipo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Vejam, principalmente o vexatório e constrangedor que vai de encontro com a área da educação, com os professores.
Existem muitos processos, não sei se vocês sabem, contra professores que fizeram com que o aluno passasse por um vexame, passasse por um constrangimento, né? Porque o aluno, muitos deles, nós sabemos que mentem, né? Contam outra versão do ocorrido para prejudicar o professor, aquela coisa toda. Mas, se o professor não fez nada, se tiver testemunhas, né? Não vai dar em nada. Mas precisa tomar cuidado com a forma que fala com o aluno, né? Hoje em dia eles gravam escondido, aquela coisa toda. Então, assim, mas nós não podemos fazer os alunos passarem por nenhum vexame ou constrangimento, tá bom? Já aconteceu de um amigo meu, por exemplo, que ele pediu para a aluna, fundamental, pediu para a aluna guardar o celular. Ele nem encostou na aluna, ele só pediu para guardar, não xingou, tinha testemunhas que não. Mas a aluna fez aquele escarcéu, quando chegou em casa contou uma versão diferente, a mãe acreditou, né, o professor foi julgado, foi processado, mas não deu em nada, porque na última hora a menina mudou a versão, né, e contou a verdade aí, ok? Aí o professor reverteu e processou a mãe, a filha, enfim. Então, assim, gente, tem que tomar cuidado, tá? Todos nós temos o dever de velar por tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. No artigo, ó, vocês viram aqui? Vamos desde o início aí, para quem perdeu, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok. Tem a ver com a educação, cai normalmente em concurso, né? Uns mais, outros menos. Depois do sexto, pula para o 15, 16, 17, 18, certo? Aí depois pula para o 53, tá? 53. Nossa, professora, eles deveriam colocar mais detalhado, né? Mas quando eles vão fazer edital no concurso, gente, é mais fácil eles colocarem, estudar o ECA, estudar LDB, do que ficar separando muitos artigos, apesar que tem editais que separam direitinho os artigos que eles querem, tá bom? Vamos lá. O artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação. Por que é importante o artigo 53? A partir daí, são os mais importantes sobre o ECA para o concurso, tá? Todos são importantes? São, mas quando eu falo mais importantes é porque caem mais questões do concurso, tá bom? Então, veja. Lembra lá da LDB, as finalidades, os objetivos da LDB, que eu falei assim, olha, gente, quando formos estudar o ECA, vocês vão ver que a finalidade, né, as finalidades, os objetivos são os mesmos. Aí o artigo 53 vem comprovando isso, ó. A criança e adolescente têm direito à educação. Visando significa, né, as finalidades, os objetivos. Visando o quê? Pleno desenvolvimento da sua pessoa, né? Lá na LDB só muda, né, o pleno desenvolvimento do educando. E aí no ECA eles colocam o pleno desenvolvimento da sua pessoa, que dá no mesmo, tá? Preparo para o exercício da cidadania, que é igual, qualificação para o trabalho. Então, pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Então, os objetivos da educação, não importa se é da LDB, não importa se é do ECA, se é da Constituição, objetivos, finalidades, né, quando eles colocam visando, são os mesmos, ok? Assegurando-lhes o que precisa ser assegurado quando se refere ao direito à educação. Tem que ser assegurado, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Esse item do artigo 53 é o mesmo do ECA, do item 1 também, da LDB, tá? Quando fala princípios da educação, essa igualdade de condições para acesso e permanência é um do primeiro da LDB e aqui do ECA, tá bom? 2. Vejam essa, gente. Teria que fazer só para os professores. Direito de ser respeitado por seus educadores. Olha só.
Direito de ser respeitado por seus educadores. Então, a criança e o adolescente têm esse direito que nós, educadores, temos que respeitá-los, ok? Na 3, eles também, gente, têm direito a contestar os critérios avaliativos. Não só eles, nós também. Por exemplo, vocês vão prestar um concurso público. Viu alguma questão incorreta, 2 alternativas poderiam ser, vocês vão entrar com recurso. Isso significa que vocês estão contestando os critérios avaliativos, principalmente quando se referir a uma redação. Vocês estão contestando que vocês não concordam com a nota, não concordam com a resposta correta, com o gabarito, enfim. Assim como os alunos também têm esse direito. Então, se o aluno chegar em você e falar assim, professora, não entendi essa nota que eu fiquei. Você me explica, por favor? Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que explicar, porque o aluno não entendeu. Às vezes, pode ser um erro da sua parte. Né? E não simplesmente, essa nota pronta, acabou, e aí vai ficar assim. Não. Você vai ter que reavaliar, verificar se você não errou em alguma questão, né? Enfim, eles têm esse direito, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Quem são essas instâncias escolares? Secretaria da Educação. Por quê? Você fez uma contestação na escola. Você falou com a professora, não resolveu. Foi até a coordenadora, não resolveu. A diretora não resolveu. Aí, o que muitos vão fazer? Vão na Secretaria da Educação resolver. Então, é melhor você resolver lá, ainda mais se você estiver errada, né? Agora, se você não deve nada, deixa lá eles procurarem os direitos deles, ok? Vamos lá. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, todos os alunos, gente, eles têm direito de se organizar e de participar de entidades estudantis. O que seriam essas entidades? Por exemplo, os grêmios que tem nas escolas. Eles têm direito de se organizar, de participar, ok? Antigamente via-se mais grêmios, né? Hoje em dia não vê tanto. Enfim. O item 5 do artigo 53 é muito importante, prestem muita atenção, porque é algo... o complemento desse item não é muito antigo, é recente. Então, muita gente só olha pela metade. Veja, acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Só no ECA, a lei só ia até aí, o artigo 53, o item 5º do artigo 53, só ia até a palavra residência. O que a lei acrescentou? Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento, ou seja, na mesma escola, a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, certo? Então, antes só ia até residência. O que isso significa? Vamos supor que a mãe tem um filho na creche, é infantil, e o outro filho na pré-escola, também é infantil. Isso significa que eles fazem parte da mesma etapa infantil. Outro exemplo, a mãe tem um filho no 1º ano e o outro no 5º ano. Isso significa que eles fazem parte da mesma etapa, ou seja, os 2 filhos estão no ensino médio, no ensino fundamental, ok? Então, na lei, quando a mãe tem 2 filhos na mesma etapa, eles têm direito a estudar no mesmo lugar. Por que a lei acrescentou isso, gente? Justamente por conta da correria que muitos pais ficavam. Alguns ainda ficam, né? Vai numa reunião, tem que correr para outra, porque são escolas diferentes, mesmo dia, mesmo horário, as reuniões, enfim. Então, facilita muito quando a criança e o adolescente estudam na mesma escola, ok? Então, é algo que foi acrescentado na lei, por isso que precisa estudar. A gente, na verdade, gente, vocês estão estudando para o cursinho de concurso, mas a nossa área, educação, nós temos que sempre estar nos reciclando, aperfeiçoando. Saiu um novo decreto, a gente tem que ficar atento com o novo decreto, tem que ler, o professor tem que ler. Olha, mudou isso na lei, tem que se atualizar, enfim, ok? Então, o artigo 53 cai na prova, tá? Artigo 54 é dever do Estado. O Estado, a gente já viu que é
A palavra Estado significa governo, poder público, né? Assegurar a criança e o adolescente. Então, assim, qual é a obrigação do Estado? Né? Qual é essa obrigação do Estado com a criança e o adolescente? É dever o ensino fundamental. Então, o Estado tem que garantir à criança e adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiverem acesso à idade própria. Então, assim, o Estado tem a obrigação, além de oferecer o ensino fundamental, tá? Também oferecer EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, aí no item 1 do artigo 54, além de garantir aí para todos a etapa da educação básica, que é o ensino fundamental, assim como garantir a modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, ok? 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, ou seja, primeiro se garante aí o ensino fundamental, certo? Que é a prioridade tanto do Estado quanto da Prefeitura, né? Escolas estaduais, municipais, enfim. Primeiro tem que garantir aí, né? O ensino fundamental, depois as outras coisas, ok? Por isso que fala no 2, progressiva extensão, porque primeiro eu priorizo aí o fundamental, aí eu vou progressivamente o médio, depois progressivamente o infantil, ok? Depois no item 3, o que é dever também do Estado? O AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, é dever do Estado garantir esse AEE, esse Atendimento Educacional Especializado, que não é na mesma escola, pode acontecer de ser, mas normalmente não é, tá? Olha só, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular. Então, essa palavra também, preferencialmente, é uma palavra-chave que vocês podem tirar a resposta ou eliminar as outras só por causa da palavra preferencialmente, que é o correto, tá? Porque assim, esse atendimento preferencialmente é na rede regular, mas é oferecido em outros locais também, ok? 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5. Vamos relembrar que o infantil é a primeira etapa da educação básica. Ele é composto por creche e pré-escola. Creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5, juntando tudo de 0 a 5 anos, ok? E depois no 5º, acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística, ok? Continuando. O artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Tá? Então, é a obrigação dos pais de ir atrás da matrícula, né, de fazer a matrícula, principalmente a partir dos 4 anos de idade, que é obrigatório por lei. Então, se o pai, o responsável, não quer matricular na creche, não tem problema, mas a partir dos 4 anos da pré-escola tem que matricular, ok? Artigo 56, famosíssimo no concurso público, tá? Por quê? Aí é os casos em que a escola tem que encaminhar para o conselho tutelar. Um comentário entre parênteses aqui, gente. Essa semana eu recebi várias mensagens de mães de alunos perguntando, né, professora, mas meu filho, não sei o que, pode ser encaminhado o caso para o conselho tutelar, porque eu não provei o motivo que eu não estava assistindo às aulas, mas é uma coisa à parte, né, gente? Então, assim, a escola tem direito, sim, encaminhar os casos para o conselho tutelar do que? Maus tratos envolvendo... São 3, tá, gente? 3 itens. Maus tratos envolvendo alunos, faltas injustificadas,
Aquelas que a mãe não apareceu, não justificou, não levou um atestado, não foi conversar com a professora, nada. Ela não está nem aí para a hora do Brasil, né? Então, essas faltas quando não tem mais o que fazer, tá? Foi esgotado tudo, já tinha sido falado com a mãe, ela já assinou que não pode, lá, ela continuou fazendo. Isso quer dizer que esgotou todos os recursos que a escola tinha para falar com a mãe. Aí a escola pode encaminhar para o Conselho Tutelar verificar esses casos de faltas injustificadas. Ou de evasão escolar, né? Tanto de faltas injustificadas quanto de evasão escolar. A criança parou de frequentar, o adolescente, a criança, né, o educando, parou de frequentar as aulas. Então, é uma evasão escolar, tá? Parou de ir, ok? E no item 3, elevados níveis de repetência. Só aqueles alunos estão repetindo muito, a escola pode entrar em contato com o Conselho Tutelar também, tá? Porque normalmente tem problemas de faltas, né, envolvido aí. A criança faltou, não justificou, então tá faltando, enfim. Porque a gente sabe que pode reprovar por falta, ok? Então, esse item 56, na prova do concurso, eles colocam, né? Os dirigentes do estabelecimento de ensino comunicarão ao Conselho Tutelar, tá? Maus tratos, faltas injustificadas, evasão escolar e altos níveis aí, elevados níveis de repetência. Okay? Então, 56 cai também. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. O que quer dizer no 57 conforme o ECA? Que protege eles, né? Para que a criança ou adolescente não seja excluído do processo, porque o certo é ele ser incluído e não excluído, né? Então, as aulas vão ser modificadas, a professora vai usar outra didática, eles vão mudar novas propostas de ensino, que pode se mudar para atender essas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Eles não podem ser excluídos, ok? Então, muda-se a didática, muda-se, mas não pode eles, né, conforme a lei, eles serem excluídos aí, ok? No artigo 58, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Então, é a mesma coisa, tanto criança quanto adolescente. Eles têm essa liberdade de criar, desenhar, pesquisar, né? Todo tipo de cultura, desenho, pintura, artes visuais, escultura, enfim. Eles têm todos esses direitos aí também, ok? E o 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação dos recursos e espaços pelas programações culturais, esportivas, de lazer voltadas para a infância e juventude. Ou seja, conforme a lei, também eles têm direito, né, da infância e da juventude, eles têm direito de participar de qualquer tipo de programação cultural, desde que tenham idade, tal, ok? Para desenvolver isso, o município sozinho não consegue. São muitas crianças, muitos adolescentes. Então, o município também faz uma parceria com os estados, né, e com a União, para que eles tenham recursos, né, para desenvolver essas programações aí, ok? Vamos lá. No capítulo 5, vai falar sobre profissão, ok? Desculpa, peraí. Um detalhe que eu deixei aí na tela. Esse capítulo 5 do ECA cai para PEB e não para PEI, tá? Então é bom ficar frisado porque assim, no edital de PEB consta esse capítulo 5, falando sobre a profissionalização da criança e do adolescente, né?
E já no edital de PEI não pedem esses daqui. Agora, se a pessoa for prestar os dois, beleza, tá bom? Mas tem que ficar atentos nisso. Artigo 60 vai falar no caso da criança e adolescente. Vamos lá. Primeiro, criança e adolescente pode trabalhar? Não, não pode. Ah, mas eu vejo fulaninho no farol pedindo isso, eu vejo na feira, eu vejo, né? Poder trabalhar não pode. Nós vemos na nossa rotina, né? No real nós vemos. Mas na lei eles não podem. Agora, somente na condição de aprendiz ele pode. Então é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Tá? A menores de 14 anos não pode. Agora, a partir dos 14 anos, pode, se for na condição de aprendiz, tá? E mesmo assim, gente, depende do local e do setor que a pessoa vai trabalhar na empresa ou no mercado, né? Tudo depende. Por exemplo, esses aprendizes não podem trabalhar, por exemplo, na parte de pães, mas cortando frios. Pão ele até pode entregar, mas cortar frios, não. O adolescente não pode trabalhar, por exemplo, posto de gasolina, num açougue, várias situações. Por quê? Tem que proteger a criança e adolescente, tá? Então, assim, é pergunta de concurso? Sim, eles vão perguntar, né? E vocês têm que achar alternativa, assim. É proibido, né, o trabalho a menores de 14 anos, a não ser aos 14, se ele for aprendiz. Daí ele tem todos os direitos trabalhistas garantidos, carimbo na carteira como aprendiz, enfim, ok? Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada pela legislação especial sem prejuízo do disposto dessa lei. O que isso significa? Então, assim, para poder trabalhar como aprendiz, tem que respeitar, eles têm uma legislação especial só para isso, tá? Só para isso, com o valor da bolsa aprendizagem, porque a gente não pode falar que eles recebem salário, eles recebem uma bolsa aprendizagem, tá? Ok. O artigo 62 considera a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor, ok? Então, há um detalhe muito importante também, gente. Deixa eu terminar o 63, daí eu explico tudo, tá, gente? É mais fácil. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. O que acontece, gente? O aprendiz vai conseguir um emprego de aprendiz. O trabalho vai estar vinculado à frequência na escola. Então, consegui um emprego de aprendiz, agora eu vou parar de estudar. Não pode. Senão você perde o emprego de aprendiz. Por quê? A frequência obrigatória na escola é condição para que você fique nesse emprego como aprendiz, ok? Então, não pode ter faltas na escola e dar a desculpa que estava trabalhando, por exemplo, tá? 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, assim, tudo depende do desenvolvimento do adolescente. Né? É o que eu falei, não posso colocar o adolescente em qualquer setor, em qualquer lugar para trabalhar, tem tudo isso. E 3, horário especial para exercício das atividades. Então, assim, quando é aprendiz, mínimo 4 horas e máximo 6 horas que eles podem trabalhar. Não pode passar disso, tá? Eles trabalham 4 horas, ou 5 ou 6 no máximo. Mais do que isso não pode, tá? Mas eu vejo. Mas não pode. A gente vê uma coisa, né? A gente vê descumprindo a lei, ok? Mas não pode. Outra coisa. O aprendiz, ele trabalha, vamos supor, ele trabalha de segunda a sexta, né? Tem alguém que ligou o áudio aí. Segunda a sexta, tá? 3 dias ele trabalha na empresa ou no comércio e os 2 outros dias ele vai para uma formação, tá? Uma formação.
Essa formação vai depender da onde ele está trabalhando. Normalmente, vamos supor, é uma empresa, ou ele vai ter essa formação dentro da empresa que ele está trabalhando, ou normalmente, se for empresa, é Senai que tem a formação. Se for um comércio, se o aprendiz estiver trabalhando no comércio, a formação vai ser ou dentro do comércio ou no Senac, por exemplo. Tá? Então, são parcerias que são feitas para melhorar a formação desses aprendizes. Então, tudo vai conforme o lugar que eles estão, né, trabalhando. Ok? Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos é assegurada a bolsa aprendizagem. Eu acabei de falar. O aprendiz, ele não ganha, a gente não fala salário, remuneração. Ele ganha uma bolsa aprendizagem que é fixado, uma tabela na lei, tá? Então, eles não recebem um salário mínimo. Tem lugares que pode pagar, mas a maioria não recebe um salário mínimo. Por isso que fala bolsa aprendizagem. Porque eles vão trabalhar, mas ao mesmo tempo vão ter a formação, ok? E vão ganhar para isso. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Então, vejam, eles têm os mesmos direitos garantidos na lei, tá? Registro em carteira, seguro, FGTS, tudo, direito às férias, a bolsa aprendizagem, que seria o salário dele, enfim, tem tudo isso garantido conforme a lei. E o artigo 66 vai falar do trabalho protegido aos deficientes, tá? Então, assim, não é porque eles são da modalidade da educação especial, né, são portadores de deficiência, por exemplo, que não vão ter o direito de trabalhar. Eles têm, vocês sabem que muitas empresas até contratam muito pessoal que é da pessoas com deficiência. Por quê, gente? Porque a maioria das empresas recebem descontado no imposto de renda se contratar, não que eles não sejam bons, né? Os portadores de deficiência têm, tudo depende do setor que está. É ótimo, tá? Então, além de a gente garantir tudo aos outros, não podemos esquecer dos portadores de deficiência, que eles também têm que ser integrados aí, eles têm direito a um trabalho protegido também, ok? Continuando. Artigo 67. Vai falar, gente, dos lugares considerados, assim, difíceis e que o aluno não pode trabalhar, tá? Então, vamos lá. Ao adolescente empregado, no caso o aprendiz, a partir dos 14 anos, em regime familiar de trabalho, o aluno da escola técnica assistido a entidade governamental ou não governamental. É vedado o trabalho. Ou seja, não importa em que lugar, é proibido que tipo de trabalho a esse aprendiz. Trabalho noturno, 1. Noturno. 2. Perigoso. 3. Prejudiciais. E 4. Referente aos horários. Então, assim, ó. Vamos lá, vamos por partes. 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do outro. Então, o adolescente não pode trabalhar à noite. À noite, que horário, professor, à noite? Pode ser até 8 da noite? Pode. Pode ser até 9? Pode. Então, o que acontece assim, ó. A partir das 22 horas até as 5 horas da manhã, não pode. Então, ele pode trabalhar assim, ó. Até as 10. 9h59, deu 10, não. Depois das 10 não pode trabalhar. E até 5 horas da manhã. Deu 6 horas, pode trabalhar? Pode, normal, né? Pode trabalhar normalmente as escalas, né? 2. Não pode em lugar perigoso, insalubre, penoso. Vamos pegar os exemplos aí de um lugar perigoso, insalubre e penoso, tá? Que eu já tinha falado, né? Trabalhar no posto de gasolina, não. Trabalhar com produtos químicos. Peraí, tem alguém que ligou aí. Produtos químicos, não pode. Cortantes,
Não pode, né? Então, tomar cuidado com tudo isso aí, tá? Então, é proibido eles trabalharem em lugar perigoso, insalubre, penoso, etc. 3. Também é proibido. Vedado significa proibido, tá, gente? 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Então, assim, trabalhar em qualquer lugar que vai mexer com a sua formação, vai mexer com o seu desenvolvimento, tanto no físico, no psíquico, no moral e social, então é proibido, tá? E 4, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Lembra que eu já tinha falado? O trabalho do aprendiz é vinculado à escola, então ele não pode ficar faltando na escola e só indo trabalhar, né? Porque está vinculado à frequência, senão ele perde o emprego, ok? Vamos lá. O artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade da entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para exercício de atividade regular remunerada. Então, o que está falando aqui? É justamente a capacitação, né, que eles dão para que o aluno trabalhe, né, 3 vezes por semana e 2 vezes faça essa formação aí, ok? O 68 cai, professora? Normalmente não, tá? O 67 cai, deixa eu voltar aqui. Já tinha falado, ó. 53 cai bastante, 54 cai bastante. Aqui é o 56, o mais importante. Aqui é o artigo 60. Normalmente que cai mais o 60. O 67 cai bastante, o 68 não. 69, vamos lá. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, além de ter o direito a trabalhar, também tem o direito à profissionalização, a uma formação para se profissionar naquilo, tá? respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, nós temos que respeitar essa criança, esse adolescente, né, no caso, está em desenvolvimento. E 2, a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, é o que eu já tinha explicado. Tudo depende do mercado de trabalho que o aprendiz está. Se ele está numa empresa, a formação ou vai ser dentro da empresa, ou eles fazem parceria com o Senai. Se for comércio, por exemplo, mercado, a parceria com o Senac.